Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas milho, soja ou trigo. Pessoal, como de costume, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaram os gráficos no dia de ontem. Petróleo, pessoal, petróleo ontem subiu 0,36%, tocou lá na região de resistência, 83,57, e hoje faz um movimento de queda, caindo 0,88%. Para o óleo de palma, a gente teve um dia de queda ontem também, né? Caiu 0,83%, e hoje aí forte alta, 1,71%. Óleo de palma que segue mais caro que o óleo de soja, pessoal. E o óleo de soja, como é que ficou? Óleo de soja puxando hoje 0,66% de alta, ontem caiu 1,15%. A princípio aí volta para testar essa região dos 48,80, que seria a sua resistência mais eminente. Soja em grão ontem ficou mais sossegado, também mais estável, chegou a estar subindo, caindo mais e acabou fechando com uma leve queda de 0,19%. Nada demais nesse mercado, segue ali dentro daquela faixa que eu venho comentando, entre 12 dólares e 11,80. E hoje vem deixando já uma barra compradora de 0,55% de alta. Para o farelo também temos alta no dia de hoje. Ontem ele subiu 0,6% e hoje vem subindo já 0,57%. Tem que ganhar aqui essa região dos 338 para evoluir mais os preços. Para o trigo continua repercutindo questões lá do Mar Negro, novas tensões entre Rússia e Ucrânia acabam puxando o mercado de trigo para cima. E ontem a gente viu ele subir 1,8%, veio tocar aqui a média de 20 períodos, tem logo acima a resistência também na casa dos 5 dólares e 56 por bushel, e hoje vem fazendo um movimento baixista de 1%. O milho lá em Chicago subiu ontem 0,8%, muito puxado pelo trigo também, movimentação do trigo, que são culturas concorrentes aí para fins de ração. E acaba que a gente vê hoje uma queda acompanhando também o trigo, caindo 0,51%. Ontem subiu 0,8%. Aqui no Brasil a gente viu mais um dia de volatilidade para o nosso contrato de maio. O mercado que no Brasil ele chegou, está fazendo um movimento baixista, caindo 1,10%, acabou fechando com mais ou menos 1,25% de alta. Então, um movimento bem interessante aqui no Brasil, ainda repercutindo algumas questões como clima e também a questão de como é que vai ficar aí o estoque de passagem deste ano, né? Para as bolsas, pessoal, tivemos alta nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu 0,56%, indo em busca aí da sua máxima histórica, e a Nasdaq, mesma coisa, só que subiu menos, né? Subiu apenas 0,25%, trabalhou bem essa região aqui de suporte, na casa dos 434 pontos, e deixou uma barra compradora. Interessante esse movimento da Nasdaq. E lembrando que hoje os mercados eles ficam voltados para o dado de corte de juros nos Estados Unidos ou não, né? Obviamente não vai ter corte lá, e o interessante vai ser realmente a fala do Powell e o que esperar para frente, né? Aqui no Brasil a gente viu um movimento de alta, subiu 0,45% a nossa bolsa, segue lateralizada entre esse retângulo vermelho destacado na imagem. Para o clima, pessoal, atualização hoje, quarta-feira, temos pelo modelo americano chuvas menos intensas lá na Argentina, cerca de 5 milímetros, só aumenta aqui a faixa da onde chove, né, que antes era uma faixa um pouco menor, e agora mais chuvas no território, porém apenas 5 milímetros é o esperado para os próximos 5 dias, segundo o modelo americano. Também diminuiu o volume de chuvas esperadas aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, cerca de 5 milímetros, chove um pouco mais no Rio Grande do Sul, na casa de 20 milímetros para os próximos 5 dias. Paraguai também fica na casa de 5 milímetros. Regiões como Mato Grosso,
recebem mais chuvas, cerca de 40 milímetros. A gente também tem Goiás, Minas Gerais aqui recebendo esse mesmo volume de chuvas. Lá na Bahia chove um pouco menos, cerca de 5 milímetros. E a região do Mato Piba ali deve receber um pouco mais de chuvas, ficando entre 30 a 50 milímetros, isso segundo o modelo americano. Pelo modelo europeu, já temos um volume de chuvas esperado maior, né? A gente percebe que o mapa aqui ele fica bem mais colorido, né? Olha só, o tom de vermelho ele aumenta bastante, né? Então, pelo modelo europeu, a gente pode esperar mais chuvas, principalmente na região norte. Região aqui do Mato Grosso, olha só como chove bem, né? Cerca de 50 milímetros aqui em praticamente todo o estado. Goiás também recebe bons volumes de chuvas, inclusive na parte sul de Goiás, cerca de 100 milímetros. E a gente vê também esse mesmo volume se repetindo ali para cima. Para a Argentina aumenta um pouco as chuvas esperadas. Na região dos Pampas ali sobe para cerca de 20 milímetros o esperado. Região aqui do Rio Grande do Sul, também a gente vê áreas recebendo 50 milímetros. Para Paraná e Santa Catarina fica mais ou menos a mesma coisa, aumenta em algumas áreas, sobe para cerca de 20 milímetros. Região do Mato Grosso do Sul também recebe de 20 a 40 milímetros. Paraguai também aumenta um pouco aqui o volume de chuvas. Então, a princípio, o modelo europeu ele é um pouco mais otimista com relação ao volume de chuvas que devem precipitar aí nos próximos 5 dias. As bolsas ao redor do mundo, pessoal. Hoje, Ásia e Pacífico sobe, dando continuidade ao movimento de ontem. A gente vê Xangai subindo 0,55%, Hang Seng, que é a bolsa de Hong Kong, sobe 0,08%. Nikkei, que é a bolsa do Japão, está fechada, está em feriado. Coreia do Sul sobe 1,28% e apenas aqui a Austrália no campo negativo, caindo 0,1%. Europa, que ontem subiu como um todo, hoje vem fazendo um movimento mais lateral, mas no campo negativo para o dia de hoje. Mas nada demais, né, pessoal? Dá para ver que está tudo muito estável. Apenas aqui a bolsa francesa que cai 0,57. As demais aí muito próximo do 0 a 0. S&P 500 também trabalhando estável, Nasdaq também trabalhando estável. Por que todo este marasmo, pessoal? Por quê? Porque hoje a gente tem decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso é muito relevante, de novo, não pela taxa, porque provavelmente ela vai ficar onde está, mas por conta aí do pronunciamento do presidente do Federal Reserve. A gente vai ter aí o Jerome Powell dando a sua famosa coletiva de imprensa. Então, o dado da taxa de juros sai às 3 horas da tarde, deve se manter em 5,50. E às 3h30 da tarde, então, a gente tem a coletiva de imprensa e a gente tem que acompanhar para ver como é que ele vai responder as questões aí para o futuro. Quando que começa esse corte nas taxas de juros dos Estados Unidos? Isso que é o que o mercado quer saber já faz muito tempo, né? E cada mês que passa, parece que fica mais perto e mais distante ao mesmo tempo. Então, as taxas de juros aqui nos Estados Unidos tendem a receber uma atenção muito grande e é por isso que a gente vê os mercados lateralizados. Também teremos taxa de juros, decisão de taxa de juros aqui no Brasil, só que essa sai após o fechamento do mercado. Provavelmente teremos aí um corte de 0,5%, saindo de 11,25% para 10,75% na nossa taxa básica de juros. Voltando aqui, temos um dólar um pouco mais forte contra moedas de países de primeiro mundo, subindo 0,27%, e um dólar também mais forte contra moedas de países emergentes. Para commodities não agrícolas, minério de ferro sobe 1,23%, minério de ferro que subiu muito bem no dia de ontem, na janela regular e também no pregão noturno acumulada subiu mais de 7%, o que é muito bom para a Vale. E a gente viu de fato repercutindo na Vale, Vale subiu 1% no pregão de ontem. Petróleo caindo 1,12% tende a ser ruim para a Petrobras, então a gente tem a princípio uma abertura que deve ser bem tranquila seguindo o ritmo do exterior, tá? E um dólar a princípio abrindo mais forte aqui no Brasil. Pessoal, um grande abraço, fiquem todos bem e até amanhã.